Theo irá descobrir que Lumiar corre um grande perigo ao se encontrar com um amigo de Orfeu. Theo já provou inúmeras vezes que não consegue se interessar por mais nada que fora das suas ambições doentias, mas um grave acontecimento o tirará da sua zona de conforto. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista ficará preocupado quando descobrir algo sobre Lumiar e não hesitará em ameaçar Orfeu. Os últimos acontecimentos da novela das 9 mostraram que Theo está se envolvendo cada vez mais com Lumiar, mostrando que está disposto a manter o relacionamento, mesmo sendo escondido de Clara, mas não perceberá que as suas amizades poderão colocar a advogada em um grande perigo. Acontece que Theo irá descobrir que Lumiar foi chamada por Orfeu para auxiliar um amigo de caráter duvidoso. A advogada não irá recusar o pedido e partirá para encontrar esta pessoa no bar do bandido. O personagem de Emílio Dantas ficará desesperado quando descobrir o que aconteceu, mas principalmente ao vê-la com o tal amigo, percebendo o perigo que todos estão correndo no local. O resultado desse encontro será desastroso, já que Lumiar sofrerá um atentado no bar de Orfeu e será atingida por tiros. Theo ficará sem chão ao ver a advogada ferida e fará de tudo para salvar sua vida, a levando para um hospital. Este acontecimento poderá definir o futuro da sua relação com Orfeu, percebendo que corre um grande perigo apenas estando na sua presença. Ainda com inveja do ato heróico de Ben, Theo salva a vida de Lumiar, mas não sai ileso. A inveja correu brutalmente pelas veias de Theo no exato instante em que ele assistiu à reportagem em que Ben aparece como herói do dia após invadir um restaurante e convencer bandidos a desistirem de um roubo violento patético. Em breve, o vilão de Vai na Fé precisará tomar uma decisão rápida ao perceber o perigo se aproximando, e ele até consegue salvar a vida de Lumiar, mas não escapa ileso do peculiar episódio. Algumas imagens coletadas por paparazzi mostram detalhes das gravações envolvendo Emílio Dantas e Carolina Dickmann no que parece ser algum tipo de confusão ou assalto no meio da rua. Os frames mostram Theo empurrando Lumiar e agonizando de dor logo em seguida. Vale ressaltar que, em breve, Lumiar será alvejada a tiros durante uma negociação com um amigo de Orfeu, mas, pelo visto, a advogada deve escapar com tranquilidade do incidente, afinal a cena com Theo acontecerá em um período posterior. Mais detalhes devem ser divulgados pela Globo nas próximas semanas, mas tudo nos leva a crer que Theo enfrentará um período delicado no folhetim e a autora prepara algumas surpresas para o público. Qualquer coisa pode acontecer, mas o vilão não vai sair de cena tão facilmente. Encurralado por Theo e obrigado a fazer um novo exame de DNA para comprovar a paternidade de Jennifer, Ben recorre aos conselhos da mãe Ana nos próximos capítulos. Uma escolha ruim pode ser responsável por destruir décadas de dedicação e afundar a carreira de Ben em Vai na Fé. Sempre condutor dos discursos favoráveis à justiça para todos e fiel defensor da honestidade, o advogado surpreendeu os espectadores da novela das 7 ao acatar uma sugestão duvidosa de Bruna e cometer uma fraude gravíssima para afastar as possibilidades de Theo surgir como pai de Jennifer no resultado do exame de DNA. Conforme previsto pelos funcionários do laboratório, algo de ruim poderia acontecer, e Ben não terá para onde correr após descobrir que o juiz do caso determinou a realização de um segundo teste. A insistência de Theo garante uma nova rodada de constrangimento e desespero para Sol, que precisará lidar com novas visitas inesperadas do vilão e ainda ficará em choque ao vê-lo no consultório minutos antes da filha ser chamada para coletar sangue. Um dos últimos recursos de Ben para encontrar um rumo será implorar novos conselhos à mãe Ana, que poderá guiar o personagem a uma direção mais justa, mesmo que seja necessário receber punições pelo erro. Nesta fase, o mais importante será garantir um ambiente saudável para Sol, livre das investidas perigosas de Theo. Ben tentou ajudar, mas pode atrapalhar ainda mais a vida de Sol com a fraude no exame de DNA. Para piorar, a protagonista da novela das 7 ainda enfrenta um período caótico ao lado de Louis, afinal o cantor desiste da carreira e se despede da banda, sumindo das redes sociais e entrando em depressão. Theo insiste em infernizar a vida de Jennifer, mas a jovem não demonstra medo e decide enfrentar o vilão. Jennifer está passando por uma nova sessão de tortura ao refazer o exame de DNA, mas ela não se deixará abalar pelo seu maior inimigo e possível pai biológico.
Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a jovem decidirá confrontar Theo durante a nova audiência de paternidade e não poupará saliva para dizer tudo o que sente pelo vigarista. Não faltam motivos para os espectadores da novela das 7 desprezarem as atitudes doentias de Theo, provando que ele é o verdadeiro vilão da trama. No entanto, o marido de Clara ainda tomará mais algumas decisões que irão consagrá-lo como um verdadeiro mau caráter. Theo não medirá esforços para infernizar a vida de Sol e sua família, comparecendo no dia da audiência de paternidade. No entanto, Jennifer não se deixará amedrontar pela presença do vigarista e decidirá enfrentá-lo na frente de todos, mostrando a sua certeza de que Samuel de Assis é o seu pai biológico. Esse acontecimento será marcante para impor a presença de Jennifer perante ao vilão, que insiste em se fazer presente na sua vida, mesmo que ninguém mais deseje isso. Jennifer nem ao menos desconfia da verdade sobre o que aconteceu há 20 anos entre Sol e Theo, e com certeza sua fúria seria desperta caso descubra sobre isso, sendo capaz de cometer uma loucura contra o vigarista. Justamente quando Rafa parece ter encontrado o rumo de sua vida, Theo descobre o envolvimento do filho com Kate e surta de vez. Até um mês atrás, era praticamente impossível prever um cenário positivo para Rafa, que sofria pelos 4 cantos de seu quarto enquanto Clara era agredida fisicamente e verbalmente pelo Theo em Vai na Fé. A realidade mudou para o fotógrafo desde quando ele cruzou seu caminho com Kate, mas ele escala até o topo da montanha apenas para despencar nos próximos capítulos da novela das 7. Não tem como escapar, Theo vai descobrir quem é a namorada do filho. E é mais do que óbvio que sua reação será completamente fora dos eixos. Enlouquecido, o vilão já terá cometido uma série de absurdos na trama antes de iniciar um plano maléfico para transformar a vida de seu primogênito em um inferno inexplicável. Tudo isso depois de quase cometer um novo abuso contra Sol. A vontade do canalha será destruir a vida de Rafa e Kate de uma hora para outra, mas ele troca os planos para criar uma espécie de jogo doentio, afundando todas as suas vítimas no buraco mais profundo da angústia, incluindo Sol e Jennifer, que ainda vão sofrer consideravelmente com o cansativo processo para definir quem é o pai biológico da estudante de direito. Os próximos capítulos também reservam momentos de forte tensão para o vilão, que se desespera ao encontrar Lumiar ferida após um atentado. Além disso, imagens capturadas por paparazzi revelaram uma cena futura de Vai na Fé em que Theo salva a advogada e leva um tiro em seu lugar. Theo parece ter um estoque infinito de ideias para infernizar a vida de Sol e realizar as suas fantasias doentias. No entanto, o bandido tomará uma atitude ousada ao aparecer na casa da dançarina de forma inesperada, a deixando totalmente desconfortável durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Sol já fez questão de demonstrar para todas as pessoas que conhece o quanto detesta Theo e que não deseja sua presença de forma alguma, mas sempre precisa lidar com alguma situação desconfortável, ou até mesmo perigosa, como vimos recentemente quando o vilão batizou a água da dançarina e tentou fazer algo terrível. Tudo isso ficou bem evidente para os espectadores da novela das 7, mas Theo ainda tem muitas cartas na manga para utilizar contra o seu maior alvo. Acontece que o vigarista resolve aparecer inesperadamente na casa de Sol, contrariando qualquer expectativa da família da personagem de Sharon Menezes. É claro que a dançarina ficará furiosa com essa atitude e o tratará com hostilidade, o expulsando dali imediatamente. Ao que tudo indica, a presença de Theo em Piedade não foi apenas para infernizar Sol, mas também para procurar Lumiar, que precisou se encontrar com um amigo perigoso de Orfeu, deixando o vigarista desesperado, pois sabe das consequências que isso poderá trazer para a advogada. Ben está comprometido a provar que é o pai biológico de Jennifer, mas ainda guarda um segredo que poderá mudar a sua relação com o Sol. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado deixará a dançarina abalada após revelar tudo o que sabe sobre o seu passado. Não é de agora que Sol fica tensa com o caso envolvendo a paternidade de Jennifer, temendo que tudo o que aconteceu no passado envolvendo Theo seja revelado. No entanto, Ben acabou descobrindo sobre tudo o que aconteceu através de Bruna, mas resolveu manter o segredo para não constranger a sua ex-namorada. Acontece que agora que o exame de DNA precisará ser refeito,
além de toda a confusão que isso tem gerado na vida de todos, Ben decidirá contar toda a verdade para Sol, que ficará abalada, já que isso era o seu maior segredo. Mesmo desnorteada com toda essa situação, a dançarina irá implorar para que o advogado não revele esta informação para Jennifer, temendo a reação da filha, além de ser um grande empecilho para o desfecho do caso da paternidade. Ben precisará se segurar para não contar tudo à filha, mas principalmente para não tomar medidas drásticas contra Theo, o deixando ainda mais furioso por confiar durante tantos anos no vigarista, acreditando ser o seu amigo e irmão. A advogada fica entre a vida e a morte após um atentado no bar de Orfeu na novela das 7. Com todas as oportunidades do mundo para seguir sua vida tranquilamente a bordo de uma carreira respeitada dentro e fora dos tribunais, Lumiar preferiu abraçar o discurso do mal, rompendo todas as conexões anteriores com a justiça para apoiar um psicopata abusador. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, ela até começa a refletir sobre as próprias escolhas, mas pode ser tarde demais, sobretudo após um atentado no bar de Orfeu. Lumiar será alvejada a tiros durante um ataque brutal e precisará ser atendida com urgência para escapar da morte. Desta vez, a culpa será de Orfeu, que será insistente na hora de convencer a advogada a atender um amigo de caráter duvidoso. O homem, chamado Jeremias, parece apenas mais um cliente desesperado em busca de uma resolução para seus problemas legais, mas ele esconde alguns detalhes importantes, principalmente o fato de que está sendo caçado. Com um relâmpago despretensioso, uma salva agressiva de tiros atinge em cheio o estabelecimento de Orfeu para sacramentar a morte de Jeremias, e Lumiar vai junto no pacote como uma das vítimas potencialmente fatais do episódio. A essa altura, ela já terá caído na real e desistido do relacionamento amoroso com Theo, que entrará em desespero total ao ficar sabendo sobre o ataque. Ben também fica em choque, assim como os alunos do Icais, Sol e outros personagens que, apesar das rixas, têm grande respeito pelo lado profissional de Lumiar, que merece escapar da morte para seguir um novo caminho na novela Vai na Fé. Theo não consegue esquecer Sol, mas ele tem uma obsessão especial pela versão de 20 anos atrás da cantora. Todas as tentativas de Theo em revisitar o passado terminaram com algum tipo de confusão, mas a fase atual de Vai na Fé coloca vilões e protagonistas se enfrentando em um jogo de interesses perigoso, com uma série de questionamentos irritantes que já deveriam ter sido respondidos há um tempo considerável. Nos próximos capítulos da novela das 7, Theo fica alucinado por uma garota parecida com a versão de 20 anos atrás de Sol. Assim como aconteceu anteriormente no envolvimento do canalha com Kate, ele vai fazer de tudo para transformar a nova pretendente casual em uma cópia improvisada de sua maior obsessão. O grande problema em torno da nova rodada bizarra de ações do antagonista será a multiplicação de sua falta de noção, devido à turbulência do exame de DNA envolvendo Jennifer e as brigas explosivas com Ben. Em um capítulo recente, o advogado acertou um soco em cheio no rosto do ex-amigo e, desde então, ambos não conseguem mais evitar uma briga. Futuramente, Ben vai implorar conselhos à mãe Ana ao perceber que está prestes a enfrentar um problema sério no caso envolvendo a paternidade de Jennifer. Ironicamente, o maior defensor da honestidade pode perder a carreira por causa de uma fraude. Theo usa a psicopatia para seguir tranquilo com o mundo desmoronando à sua volta, e não pensa duas vezes antes de partir para cima de uma garota semelhante a Sol. Insistente, o vilão se aproxima, consegue seduzir a jovem e paga múltiplas rodadas de bebida, mostrando que não dá a mínima para os problemas causados pela perseguição à protagonista. Alguns capítulos depois, o canalha fica à beira da morte em um incidente no meio da rua, mas ele consegue salvar Lumiar de uma possível tragédia. A aproximação entre Jennifer e Hugo já era esperada pelos espectadores de Vai na Fé, principalmente porque a dupla forma um casal verdadeiro fora das telas e costuma balançar corações com aparições públicas e declarações de amor explícitas nas redes sociais. Nos próximos capítulos da novela das 7, os dois vão se beijar após uma negociação peculiar com um traficante. Naldo retorna ao folhetim para engatar uma conversa séria com o desenhista, desta vez com uma missão importante justamente no período em que o personagem de MC Cabelinho tenta driblar o mundo do crime e se dedicar à arte, com o apoio do pastor da igreja,
que, ao contrário de outros fiéis, não demonstrou preconceito com a presença do rapaz. Jennifer vai surpreender o público ao interceder por Hugo na conversa com Naldo, mostrando suas qualidades como argumentadora e criando uma ponte perfeita para o beijo apaixonante que promete arrancar novos suspiros. Nesta fase da novela, Jennifer acompanha a nova meta de Hugo e o apoia durante uma importante aula de desenho. O período ainda é ambíguo para Jennifer, que começa a dividir opiniões pelo excesso de egocentrismo e, principalmente, por tentar controlar as decisões de Sol, desde o relacionamento amoroso com Lui até as decisões envolvendo o exame de DNA com Ben. Sol está alcançando novos níveis nos problemas que precisa enfrentar diariamente, principalmente nas consequências que isso pode trazer para sua família. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a dançarina ficará desesperada após descumprir o contrato que foi obrigada a assinar com Vilma e decidirá se aconselhar com o pastor de sua igreja. Não é de agora que Vilma abusa da sua posição para impor o seu poder em regras absurdas sobre seus funcionários, mostrando que não se importa com as consequências de mais nada. No entanto, o contrato que a empresária obrigou Sol a assinar ultrapassou qualquer limite moral, deixando a dançarina de mãos atadas. Sol ficou muito preocupada de ter que pagar a multa estipulada no contrato, já que começou a namorar Lui, violando a cláusula mais importante do documento. Entretanto, agora que o relacionamento foi exposto para o mundo, a dançarina teme que as consequências sejam pesadas demais para ela, que não possui esse dinheiro para pagar a multa, decidindo pedir conselhos ao pastor da sua igreja, que sempre foi muito acolhedor com os seus problemas pessoais. Felizmente, Lu irá intervir nesse caso e impedir que Sol pague essa multa, achando um absurdo que Vilma fez, chegando ao ponto de romper as relações com sua mãe e abandonar a banda em sinal de protesto, o que poderá mudar totalmente a dinâmica dos personagens daqui para frente. Lumiar percebe o erro que está cometendo e abandona Theo antes que o pior aconteça na novela das 7. As ações de Lumiar colocaram o seu caráter em dúvida durante algum tempo, principalmente após começar um relacionamento com Theo. No entanto, essa situação está prestes a mudar quando a advogada perceber o seu erro e terminar o romance com o bandido durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Lumiar cometeu diversos erros desde o início da trama, mas ficou evidente que suas decisões baseadas nas próprias inseguranças causaram problemas na sua vida, levando até mesmo o fim de seu casamento com Ben. Entretanto, o pior acontecimento realmente foi o início de um romance com Theo, colocando em dúvida o seu verdadeiro caráter, já que é nítido para os espectadores as verdadeiras intenções do vilão. Acontece que após uma série de acontecimentos tensos e reveladores, Lumiar finalmente irá cair na real e perceber o que está fazendo, tomando a importante decisão de romper o romance com Theo. É claro que o vilão ficará furioso, já que mais uma vez está sendo deixado para trás e perdendo algo que desejava tanto. Agora, Lumiar terá uma nova chance de mudar sua vida completamente, escolhendo o caminho certo, mesmo que tenha perdido seu casamento com Ben, ainda possui muitas coisas importantes que serão benéficas para o seu crescimento pessoal. Ainda poderemos ver Theo criar um novo plano para reconquistar Lumiar, mas é certeza de que agora ela estará mais segura de si e disposta a não cair nos mesmos erros. A frustração que Theo sentiu foi imensa quando a justiça determinou que ele não era o pai biológico de Jennifer, mas esta situação está prestes a mudar. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão irá pular de alegria ao descobrir que o exame de DNA precisará ser refeito e verá uma nova oportunidade de conseguir o que deseja. As armações de Theo para conseguir realizar as suas ambições já ultrapassaram todos os limites possíveis, sendo capaz de até mesmo levar o caso da paternidade de Jennifer para a justiça e conseguir provar o seu ponto. No entanto, as coisas não saíram exatamente como o vigarista desejava, causando uma imensa frustração. Acontece que muito em breve, essa situação irá mudar, já que a fraude do exame de DNA feita por Ben foi finalmente descoberta, sendo necessária a realização de um novo exame. Esse acontecimento deixará Theo pulando de alegria, pois agora terá uma nova chance de provar que é o pai de Jennifer e entrar na vida de Sol apenas para infernizá-la. Essa será uma situação tensa para Jennifer, Ben e Sol, que precisarão lidar novamente com a presença constante de Theo,
Mas também será necessário enfrentar a realidade quando o resultado sair e definir quem é o pai biológico da universitária.